Mas é claro. Bárbara concordou com voz suave. Vamos orar. Pedir a Deus que nos ampare, aos amigos espirituais. Olhou para a cunhada e falou. Anjos, como você diz. Pedir que nos ajudem, orientem e nos dê ânimo. Todas se uniram em torno da mesa da cozinha e fizeram uma linda prece, ligando-se ao alto. Receberam bênçãos. Vamos fazer disso um hábito, minhas filhas, orientou Antonella. A partir de agora, todas as vezes que formos cozinhar, vamos orar. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que a boca fala o que tem no coração. Se a gente esquecer, a senhora nos lembra, Dona Antonella, sorrindo. Patrícia pediu. Vou lembrar disso sim, minha filha, a senhora disse e sorriu também. Outra coisa, salientou. Higiene. Tudo muito limpinho. Prendam esses cabelos e coloquem aventais. Comida é coisa sagrada. Em seguida, cada uma se dispôs a fazer alguma coisa. Antonella ficou confusa, mas não demorou pensando. Tirou o avental e saiu com um bloquinho de anotações para saber quem mais gostaria de comprar o que suas filhas iriam fazer. Capítulo 29. Novos rumos. Na semana seguinte, Bárbara avisou amigos e conhecidos da casa espírita, que frequentava, que estava fazendo refeições nos finais de semana. Um dos conhecidos chamou-a em particular e comentou. Eu tenho uma empresa e tenho cerca de 30 funcionários. Se quiser oferecer refeição a um preço acessível para eles, durante a semana, será muito bom. Podemos negociar. Sim, José Henrique. Vou fazer um cardápio e um preço muito especial. Ainda essa semana. Levo até lá uma oferta. Anota meu contato, eu anoto o seu e vamos conversando. Que ótimo, Bárbara. Tem outros conhecidos e, se der certo, você terá mais empresas para oferecer seu produto, disse José Henrique. Bárbara tremia dentro, mas não deixou de acreditar no que começou a fazer. Minha irmã. Ou você é maluca ou está completamente certa, murmurou Marcela rindo. Certa. 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 Estou certa, cochichou e sorriu. E é você quem vai lá à empresa do José Henrique no dia em que eu for. Que? Não reparou como ele olha para você? Imagina, disse Marcela que procurou ver onde o amigo estava. Ao cruzarem o olhar, ela precisou sorrir. Ele a observava. As duas riram e ficaram bem próximas, tentando disfarçar. Marcela escondeu o rosto no ombro da irmã. Bárbara pegou em seu braço e a puxou para outro canto causa da molecagem. Bárbara estava em uma linda sala, maravilhosamente harmoniosa. As energias benfazejas e nobres recompunham o ambiente. As ondas vibratórias eram incrivelmente agradáveis, elevadas e grandiosas. Para estar ali, era preciso esforço pessoal, amor, desejo no bem e, principalmente, aspirar à paz. Amorosamente, Nestor e os demais aguardavam que Bárbara abrisse os olhos para a espiritualidade. Quando isso ocorreu, ela reconheceu. Como é bom estar aqui, sorriu. Como é bom vê-la merecer aqui, disse seu mentor. Bem-vinda entre amigos e irmãos. Obrigada, meu amigo. Olhando em volta, emocionou-se. Papai, e o envolveu com carinho. Minha filha. Minha filhinha. Henrico também se emocionou. Aí, papai. Tive momentos difíceis, mas estou me esforçando. Eu sei, minha filhinha. Eu sei. Estamos todos te acompanhando. Em seguida, abraçou-se àqueles que foram seus avós e outros que foram seus parentes e quem nem havia conhecido. É tão bom ver todos vocês. Fico tão emocionada quando isso acontece. Que não me lembro ao acordar. Às vezes, duvido de que exista alguém que torça a mim. Todos nós estamos torcendo você, minha filha. A lista é imensa. Tem muitos que não estão aqui, mas vibram tanto, tanto. Você nem imagina, afirmou Henrico. Ela sabe disso, disse Nestor, sorridente. Sim. Aqui eu sei, mas lá. Vivendo o que vivi, havia momentos que me acreditava totalmente só, abandonada.
Como é difícil. Você é guerreira, Bárbara, tornou Nestor, seu mentor. Como dizem. Para as grandes batalhas, convocamos grandes soldados. Eu entendo, Nestor. Mas é tão complicado, ela confessou. Os pensamentos decaídos, conflitantes, pensamentos em tudo o que não presta são intensos e ininterruptos, às vezes. O desejo de morrer, o desejo que tudo acabe logo, a vontade de se suicidar. Como são fortes. Aqui, tenho consciência de que vocês me incentivam, inspiram-me. Torcem em mim, mas que os pensamentos negativos são mais fortes. Porque machucam. É mais fácil registrar a dor e a crítica do que um bálsamo ou um elogio. Infelizmente, aprendemos ainda dessa forma. Essa é a razão, grandes dores deixam grandes lições. Essa, enquanto, é a natureza do ser humano para aprender. Alguns, mais evoluídos, costumam aprender assistindo ao erro dos outros. Sentem, percebem que existe algo de errado em determinadas atitudes e, isso não as praticam. Entendi. Mas há um meio de saber que estamos com você, estamos ao seu lado. Qual? Indagou curiosa. No momento de prece. Quando se sente bem, aliviada, animada. Nesse instante pode sentir nossas vibrações e nossas presenças. Quando houve o planejamento reencarnatório, para essa vida terrena, eu sabia que seria tão difícil. Concordei com tudo. Nestor sorriu e explicou. O sofrimento moral, o sofrimento em espírito é tão intenso que, na maioria das vezes, imploramos para reencarnar. É sério isso? Perguntou a encarnada em estado de desdobramento durante o sono do corpo físico. Muito mais sério do que imagina, asseverou seu mentor. Já fiquei me perguntando. Que preciso ser grata pela vida se já a tenho. Que tenho de agradecer a uma experiência de vida que está tão difícil, tão dolorosa, se isso me faz sofrer. Que tenho que agradecer a saúde, se ela é um merecimento. Bárbara, você sabe essas respostas. Mas, se não se lembra, vou tentar te explicar, novamente. Nestor sorriu. Devido ao véu do esquecimento do passado, de outras vidas, não sabemos quais são as culpas que carregamos. A evolução espiritual depende, justamente, de não carregarmos culpa alguma nem débito algum para podermos ascender, elevarmos-nos às novas esferas espirituais. Quando carregamos culpas e dívidas do passado, a única maneira que temos de harmonizar tudo isso, em meio da reencarnação, do processo reencarnatório, onde um planejamento gigantesco, imensurável, envolvendo muitas pessoas, situações e oportunidades se desenrolam. Não é fácil. Nada fácil juntarmos oportunidades, acontecimentos e pessoas diante de circunstâncias apropriadas ao aproveitamento desse momento, cuja finalidade única é o aperfeiçoamento do espírito. Mas não é só de você, espírito. A experiência reencarnatória só é aprovada quando ela é boa e serve de aperfeiçoamento para todos os espíritos envolvidos. Na espiritualidade superior, sob permissão e orientação divina, tudo isso é organizado como um gesto de caridade e benevolência de Deus. Se não houvesse reencarnação, existiríamos eternamente revivendo na mente as dores e as culpas de todos os nossos erros, de todas as nossas falhas, de todas as mazelas. Infelizes e desgostosos pela eternidade. Já imaginou isso? Quase ninguém tem a ideia do quanto é complexa as oportunidades reencarnatórias, os planejamentos reencarnatórios. Somente a sabedoria divina para conseguir, com perfeição, não cometer erros. Como não agradecer a todas essas movimentações e planejamentos da espiritualidade maior para que as nossas faltas sejam consertadas, harmonizadas, para que tenhamos paz, como espíritos, sem carregarmos culpas ou débitos. Como não agradecer a Deus oferecer-nos as oportunidades de nos prepararmos para as próximas jornadas espirituais com mais leveza, harmonia e paz. A gratidão é necessária. Bárbara deteve-se. Isso foi uma afirmação ou uma pergunta? Nestor sorriu. Sabia com quem estava lidando. Sua pupila sorriu também e ele entendeu a mensagem.
A gratidão é necessária. Sempre temos mais do que merecemos, para uma única reencarnação. Toda a saúde que esbanjamos, muitas vezes, não merecemos. Só temos misericórdia, para haver tempo de fazermos o que necessitamos em uma vida. A dor que lhe consideramos extrema em momentos tão difíceis, muito provavelmente seja uma fração do que merecemos de verdade. Foi preciso essa dose para que a suportemos. É indispensável agradecer a vida na presente reencarnação, pois existem muitos que desejam, imensuravelmente, essa oportunidade e não lhes foi possível conceder. Um momento explicou. Bárbara, peguemos o seu exemplo. No passado, há alguns séculos, encarnada, você foi pessoa que exercia a autoridade. Impunha com severidade o direito e o dever de dar ordens e tomar decisões. Era competente. Tinha influência e prestígio. O que eu era? Qual função? Ela indagou. Melhor não saber. No momento certo, você vai se lembrar. É o bastante entender que era muito severa. Fui um homem pelo visto. Lembrando que mulher não exercia funções importantes. Sim. Viveu várias encarnações no sexo masculino. Em tempos remotos, reencarnou servindo a igreja, juntou bens, riquezas terrenas, fez famílias miseráveis, comercializou escravos. Em outra vida, ainda, foi um homem muito austero, rigoroso. Suas ordens, muitas mulheres, principalmente, sofreram humilhações e punições. Elas viveram medos, temores indizíveis e aterrorizantes. Eram épocas em que os estados emocionais nunca, jamais foram considerados, uma vez que era impossível ver as emoções, as dores na alma. Embora tivesse a impressão de que sofriam, não acreditava. Os transtornos emocionais nunca foram cogitados. As pessoas nunca refletiram acerca disso em tempos remotos. Mas transtornos emocionais sempre existiram. E ainda digo, muito provavelmente, foi devido à existência dos abalos emocionais que a humanidade evoluiu. As dores físicas passam, são esquecidas, as dores emocionais não. Para entender o que seria sentir-se inferior, oprimida, humilhada, você reencarnou algumas vezes como mulher e submissa às condições exigidas a é. Em uma dessas encarnações, foi esposa de um homem muito autoritário. Ele chegava a ser cruel. Mesmo quando lhe obedecia, seu marido lhe agredia por mero prazer, para se sentir superior. Até porque, ele tinha um pai autoritário, que o ensinou a ser dessa forma e exigia que fosse assim. Um dia, seu marido decidiu requerer a herança, os bens aos quais tinha direito após a morte de seu pai, que ainda vivia. Então, ele decidiu que seu pai estava velho e deveria morrer. Isso, ordenou a você que o matasse. Embora não gostasse do seu sogro, sua religiosidade e experiências de outras vidas, ensinaram-lhe que matar era errado. Recusou-se. Foi agredida como nunca seu marido. Isso, medo, aceitou. Matou seu sogro com uma alimentação envenenada. Viu com a mão na garganta e a outra segurando seu braço. Naquele instante, entendeu que seu sogro sabia que estava sendo morto você. Seu sogro nutriu tamanho ódio você e seu marido que se ligou a ambos e reencarnou como filho do casal. Nasceu com problemas na garganta. Não conseguia falar. Não só débitos do passado, mas também não perdoar o veneno que engoliu. Seu marido faleceu. Pelas leis do país, você e seu filho não teriam direito à herança que foi direcionada para outro ente. Naquela esposa com filhas mulheres e, ou filho homem incapaz, não tinha direito à herança. Isso não ocorreu somente essa razão. Você e seu filho, não honraram as bênçãos do conforto, as provisões que o dinheiro permitia comprar. Não saberem usar a riqueza, necessitavam experimentar o extremo da pobreza. Nada é acaso. Sozinha e sem ter condições, decidiu entregar seu filho ao orfanato de um monastério e assim o fez. Foi trabalhar como serviçal, empregada em troca de abrigo e alimento. Desencanou, algum tempo depois, devido às más condições de vida, passar fome, muitas necessidades e causa da gripe.
Nunca esqueceu o filho que entregou ao orfanato. Conseguiu amá-lo. Sempre o buscou para se desculpar e tentar acolhê-lo, mesmo sabendo que era o sogro que ensinou seu marido a lhe agredir e que o tinha matado contra a sua vontade. Trazia, no âmago do ser, grande arrependimento. Isso é sinal de evolução. Seu filho, que também foi seu sogro, devido a equívocos do passado, vivenciou outras experiências necessidade de harmonização. Ele precisou ouvir mudo calar os gritos de criaturas indefesas, também pelo ódio e pela falta de perdão. Seu filho, o sogro que envenenou, nunca lhe perdoou pelo envenenamento. Em seu passado, ele precisava resgatar algumas experiências difíceis pelo abuso sexual de crianças. Isso, quando passou a viver no orfanato, na condição de mudo, foi a vítima ideal de criaturas cruéis como ele no passado. Ele foi tirado do orfanato alguém que não concordava com tais maldades e abusos infantis. Esse que libertou seu filho do orfanato foi Murilo. Seu filho não esqueceu os maus tratos desumanos, as violências e todos os prejuízos que o atormentaram e o traumatizaram muito tempo. Isso, ele se suicidou. Viveu experiências horríveis em meio a outras consciências suicidas que se aglomeraram, atração. Mesmo depois de resgatado e sem ter total conhecimento do passado, esse irmão sofredor ainda agasalhou a mágoa, a falta de perdão e o desejo de vingança. Você está falando de Percival? Do meu perseguidor? Ela quis saber com um toque de tristeza. Sim. Ele mesmo. Em outro momento, com mais tempo, conversaremos sobre isso. Ora, Bárbara. Precisa entender que todo o seu passado repleto de erros, resultou em dores para muitas criaturas. Dores físicas e mentais. Na espiritualidade, você desejou, pediu, implorou para deixar de sofrer moralmente, deixar de sofrer na alma, na consciência. Implorou para deixar de ver, rever e rever, na consciência, milhares de vezes, tudo o que fez de errado, pois isso doía, incomodava, muito mais do que qualquer depressão experimentada em vida terrena. Nestor ofereceu uma pausa ao vê-la refletir. Depois explicou. Quero lembrar que não é a única a pedir, a rogar isso. Todos nós, sem exceção, somos devedores e imploramos para nos livrarmos dessas angústias quando estamos no plano espiritual. Reencarnados, temos o abençoado esquecimento. Isso nos poupa dessas dores. Contudo, para que uma única reencarnação possa ocorrer a fim de harmonizarmos o que desarmonizamos, necessitamos de um grande e maravilhoso planejamento reencarnatório. É preciso uma nova experiência terrena para vivenciarmos provas e expiações, libertando-nos dos débitos passados, da culpa, do arrependimento, da dor. Assim e somente assim, conseguiremos evoluir, seguir em paz. Somente quando conquistamos a paz na consciência evoluímos rumo à felicidade verdadeira. Um momento e justificou. Precisamos agradecer a vida que temos, pois ela poderia ser muito pior se Deus cobrasse, exatamente, na mesma medida, tudo o que devemos aos nossos irmãos. Agradeça a saúde que você tem hoje, teve na infância, na fase adulta, em qualquer é. Nem sempre a saúde que temos é um merecimento. Se dependermos de nossas práticas do passado, não teríamos nenhuma, provavelmente. A saúde, muitas vezes, se dá para que possamos pagar os débitos do passado, harmonizar o que desarmonizamos, aprender, estudar, espiar situações, experimentar provas. Infelizmente, nós abusamos e estragamos a saúde que nos foi dada para uma finalidade. E usamos para outra. Agradeça a presente reencarnação, pois poderia estar na espiritualidade sofrendo ininterruptamente pelas culpas e arrependimentos das práticas passadas. Mas não. Encontra-se reencarnada pela bênção e misericórdia divina. Encontra-se encarnada porque amigos espirituais se empenharam para juntar, unir pessoas, situações, acontecimentos, circunstâncias apropriadas a fim de encontrarmos tudo e todos. E, sem dúvida, nesse planejamento, Deus também nos concede os amigos verdadeiros para estar ao lado, para apoiar, rir, brincar. Amigos que, mais do que irmãos,
aliviam nossas almas, trazem bálsamos para nossas dores, alegram nossa existência. Como eu disse e repito, quase ninguém encarnado tem ideia do quanto é complexos os planejamentos reencarnatórios, as oportunidades reencarnatórias. Agradecer, dizer obrigado, isso é uma forma mínima que temos de nos ligarmos a esses amigos espirituais e falarmos que está sendo muito bom sabermos que, apesar da dificuldade do presente, estamos pagando as dívidas para que nossa consciência não nos cobre mais quando retornarmos para a verdadeira vida, na espiritualidade. Paremos de reclamar, seja do que for. Agradecer é uma forma de nos mostrarmos satisfeitos, acreditarmos que, no futuro, na espiritualidade, teremos paz. Não há nada melhor do que a paz, Bárbara. A tristeza passa. A dor passa. A felicidade passa. A alegria passa. A paz não. A paz é uma conquista que ninguém pode tirar de você. Isso, agradeça a Deus, fonte eterna de bondade, todas as oportunidades que você tem para conquistar a sua paz. Lembremos que o Jesus, em meio a tudo o que ele poderia nos desejar, disse: Eu vos deixo a minha paz. Essa é a maior e melhor conquista de um ser. Nova pausa. Agora, quero lhe perguntar novamente: como não agradecer a todas essas movimentações e planejamentos da espiritualidade maior para que as nossas faltas sejam consertadas, harmonizadas para termos paz como espíritos, sem carregarmos culpas ou débitos? Como não agradecer a Deus nos oferecer as oportunidades de nos prepararmos para as próximas jornadas espirituais com mais leveza, harmonia e paz? Entendi. Não tem como não agradecer pela vida, pelo ar que respiro, pelo sol, pela chuva, pela saúde, pela doença. Entendi, Nestor. Eu entendi. Olhou nos olhos, sorriu e agradeceu. Obrigada. Circunvagou o olhar a todos os presentes, seus ancestrais, e agradeceu. Obrigada. Estou emocionada. Obrigada a serem meus antepassados, de quem dizendo. Sem isso eu não poderia ter essa experiência de vida, pagar minhas contas. Obrigada. Isso, Bárbara, reclamar é tão prejudicial. Quando reclamamos, não somos gratos a toda a equipe gigantesca e maravilhosa que nos proporcionou a oportunidade daquela experiência para o nosso crescimento. Todas as experiências, principalmente as difíceis, são para o nosso desenvolvimento, para a nossa elevação. Todas. Nestor ressaltou. Um ajustou uma coisa, o outro outra. Um fez chover, outro fez a flor abrir causa da chuva. Dependemos uns dos outros, minha querida. Existe muito trabalho para que tudo aconteça. Reclamar de um detalhe é amaldiçoar. Não amaldiçoe a vida, as condições climáticas, as dificuldades, o parente difícil. Estará sendo ingrata. Estará atraindo energias negativas à paz. Estará se distanciando do que precisa fazer de bom, útil e saudável para evoluir. É filha. Henrico lembrou. Até o roubo do carro da sua irmã serviu para você conhecer o Murilo. Verdade, pai. Mas o Murilo não acreditou em mim. Ele não completou. Mas a sua irmã experimentou saber que não devemos subtrair nada de alguém. Graças a Deus, não se feriu ou machucou. Só ficou sem um bem que demorou para conseguir. Era oportuno Murilo se afastar, Bárbara, afirmou Nestor. Dessa forma, você mostrou que foi capaz de evoluir sozinha. Se você cresceu e continua crescendo, não foi depender de outras pessoas. Foi merecimento, desempenho pessoal. Foi ter coragem de viver. Coragem de seguir em frente mesmo quando todas as possibilidades se mostram contra. Muitos desistem muito menos. Mas você não. Temos orgulho de você. Verdade, minha netinha, sua avó falou amorosa. Aproximando-se, beijou-lhe com carinho e abraçou. Temos muito orgulho de você. Eu e seu avô estamos tão felizes. Nós te amamos muito. Seremos muito gratos a você, minha menina. Sabe, seu avô pretende voltar ao plano físico. Estamos com muitas ideias para levar ensinamentos aos encarnados. Já fizemos tantos cursos aqui. Verdade,
Vovó, o nono quer reencarnar? Quero sim, respondeu um senhor sorridente que a abraçou com carinho. Que não lembro do senhor nono. Eu era bem pequena quando o senhor desencarnou. Não tem problema, minha menina. Teremos muito tempo juntos. Você vai me ensinar muitas coisas, emocionou-se e abraçou. Não fica assim, vovô. Tomara que eu esteja bem perto do senhor, quando estiver de volta ao plano físico. Estará, minha menina. Mais perto do que imagina. Você e o Murilo. Como vou reconhecer o senhor? Eu tenho planos reencarnatórios que, graças a você ter lutado pela vida, vou poder levá-los em frente. Eu tenho uma manchinha vermelha na nuca. Espero nascer com ela. Mas como vou fazer? Vou ter de olhar a cabeça de todas as crianças que se aproximarem de mim? Bárbara riu com gosto. A minha você vai ver, riu o avô. Como? Bárbara, preciso levá-la de volta ao seu corpo. Sua mãe acordou animada, disse Nestor, que a fez adormecer e, com isso, toda a conversa tornou-se inconsciente. Ela acordou. De nada se lembrou. Mas despertou sorrindo, com uma sensação leve, feliz, em paz que há muito não experimentava. Na semana seguinte, Marcela foi demitida. Ficou triste e nervosa, no primeiro instante. Mas logo que chegou à sua casa, Bárbara a convenceu de que, juntando-se a ela, os negócios cresceriam. Acho que estou ficando louca a me deixar levar pelas suas doidices. Marcela riu. Não. É o yoga que está te deixando descontraída e pronta para as mudanças, para deixar ir, deixar chegar. Bárbara brincou e abraçou. Está bem. Vamos pegar firme e investir, não só o dinheiro, mas principalmente a boa vontade e o bom ânimo, tornou Marcela mais séria. Eu diria mais, vamos investir nossa alma, nosso coração. Assim vai dar certo, Bárbara afirmou. A primeira coisa a fazer é focar na administração do financeiro. Precisamos fazer um capital de giro. Nada de pegar dinheirinho aqui, dinheirinho ali. Não, Patrícia lembrou. Isso faz qualquer um ir à falência. Isso teremos você como administradora, disse Bárbara, que a olhou e deu uma piscadinha. Em pouco tempo, a cozinha na casa de Antonella tornou-se uma empresa. Patrícia cuidava da administração e da legalização do empreendimento. Bárbara, com sua experiência em divulgação e negociação, não demorou a fazer contatos que ajudavam os negócios crescerem. Panfletagens, sites, entre outros meios de divulgação fizeram a empresa ser conhecida e a qualidade reconhecida como uma das melhores na região. Graziela ficou muito animada e, assim que precisaram de mão de obra, ela deixou seu emprego como promotora de vendas para trabalhar na cozinha da empresa da família. Atendia os pedidos telefone, pela internet e cuidava dos entregadores também. Sentia-se útil, muito mais encorajada para a vida. Fazia algo de que gostava demais e tornava-se outra pessoa, mais alegre e empenhada. Marcela, atenta às compras, ao estoque, às variedades e a tudo. Colocava-se na cozinha, não só para ajudar, mas também porque gostava. Aliás, todas elas cozinhavam. Todas elas se empenhavam muito. Abriram mão dos próprios salários, nos primeiros meses, para que tudo crescesse. Não se pouparam. Onde havia trabalho e ausência de funcionário, alguém se propunha a trabalhar. Ficavam horas em pé. Faziam entregas quando precisou, quando as encomendas eram perto. Apertaram-se para dormir todas nos quartos que havia, pois a sala também foi transformada em empresa. Aos poucos, a empresa crescia. Enfrentavam medo, dúvida e insegurança, mas se mantinham firmes ao compromisso assumido. A empolgação com tudo o que faziam, não afastou Bárbara e Marcela da casa espírita que frequentavam. Sara e Uli as acompanhavam também. Não deixaram de fazer a oração no lar. Prosseguiram, cada uma na sua crença, unidas no mesmo ideal de agradecer a Deus tudo. Algo interessante, que implantaram desde o primeiro dia que começaram a cozinhar, foi fazer uma oração ecumênica,
todos juntos, incluindo funcionários antes de começarem o trabalho. Não podiam ver, mas a espiritualidade derramava energias salutares em tudo o que realizavam. Funcionários afins sentiam-se mais dispostos a cada jornada, enquanto os que ainda não chegaram àquele nível, dispersavam e não continuavam no emprego. Até os clientes eram beneficiados com bênçãos que nem imaginavam receber meio dos alimentos. Tudo o que efetuamos é envolvido nossas energias mentais, principalmente. Precisamos assegurar de transmitir movimentação vibratória benéfica para garantirmos que o que oferecemos aos outros é o melhor para nós e para eles, essencialmente, quando lidamos com alimentos. Algo sagrado. Todo empenho, ocupação, movimentação e dedicação com amor que Bárbara permitiu em sua vida, não deu espaço às sensações depressivas e pensamentos decaídos. Tornou-se outra pessoa. A depressão foi vencida. Ela foi firme aos seus propósitos de mudança. Novos hábitos mentais, verbais e físicos. Sua vitória era fruto de esforço, dedicação e amor próprio. A exemplo de irmã, Marcela também se transformava em uma outra pessoa, muito mais segura de si e independente. Começou a fazer psicoterapia e praticar meditação. Deixou de criticar e reclamar, pois enxergou lindas qualidades dentro de si, passando a respeitar tudo à sua volta, sem ficar tão ansiosa com o futuro. Não comentou mais sobre o passado que lhe serviu de grande aprendizado, tão somente. Seu passado não precisava representar dor. Decidiu fazer curso de pintura, porque descobriu que nunca era tarde para a pintura em óleo sobre tela. Com isso, pôde pintar lindos quadros que preocupavam a toda a família onde eles ficariam expostos. Não havia muito espaço para pendurá-los. Mas Marcela não se importou. Continuou pintando. As irmãs tinham seus dias de folga. Organizavam passeios e programas saudáveis com a determinação de não olharem nos celulares. Geralmente, os passeios não saíam caros. Eram ao ar livre, em parques, jardins. Também organizaram outros mais requintados em praias ou região serrana. Sempre em contato com a natureza. Perceberam o quanto isso era bom para a alma. Bárbara, como Cupido, teve sucesso. Não demorou, Marcelo e José Henrique começaram a namorar assim que ambas foram até a empresa dele para acertar sobre as refeições dos funcionários. Certo dia, em que estavam na casa espírita, houve um imprevisto de última hora e o palestrante não pôde comparecer. O dirigente do centro procurou Bárbara, que conversava com algumas pessoas e pediu, chamando-a em particular. Recebi uma ligação do expositor desta noite. O filho pequeno caiu de uma escada e cortou a cabeça. Ele ainda está no hospital com o garotinho. Isso, quero convidar você para fazer a palestra desta noite. Eu. Surpreendeu-se. Lógico, Bárbara. Você fala bem. Mas não só isso. Você participa dos grupos de estudo e acredito ter conteúdo para conduzir a exposição do tema desta noite. Suicídio e superação. O dirigente da casa espírita conhecia Bárbara havia algum tempo. Em conversa particular, ela confiou a ele o que se passava e se colocou na assistência espiritual com passes. Sabia também da luta travada para se erguer de todas as formas. E, sem a menor dúvida, percebeu quanto ela se recuperou e venceu o que viveu. Mas não me preparei para falar e expor lá na frente e... Está enganada, Bárbara. Você se preparou faz tempo. É grande exemplo. Com o coração aos saltos, ela foi para outra sala. Fez uma prece e pediu ajuda e amparo para a espiritualidade maior. Foi envolvida. Naquela noite, sem contar sua vida particular, desenvolveu uma palestra que tocou mentes e corações. Muitos dos presentes, que experimentavam a depressão, a ansiedade, o pânico e outras situações difíceis na vida, passaram a sentir esperança e fé. A mediunidade de Bárbara se manifestava de modo tranquilo e amoroso. Sábios mentores espirituais viram-na como instrumento de amor para, meio das palavras, levarem ensinamentos, conforto e paz para muitos irmãos do caminho. Aquela era a primeira de muitas outras palestras que viriam pela frente.
Bárbara, sua vez, correspondia à mediunidade com equilíbrio e amor. Não se envaidecia, não tinha arrogância. Ao contrário, humildade e serenidade eram seus maiores atributos. Como instrumento fiel, agradecia a confiança recebida e sempre se preparava com estudo e dedicação. Capítulo 30. O perdão salva. O pobre Percival, envolto em seu orgulho, vaidade, arrogância, ódio, rancor e desejo de vingança, experimentava contrariedade imensurável. Sua treva diminuía-se diante da luz que Bárbara fazia crescer em si e além de si, mostrando e exemplificando que é possível vencer ataques, quando se liga a Deus com amor e empenho. Ela passou a ser grata a cada dia mais. Encantava-se com o sol ao amanhecer, com a chuva a qualquer hora, com o frio extremo ou com o calor em demasia. Entendia que eram necessários para alguma situação da vida, dela ou de outras pessoas que nem conhecia. Tudo era preciso acontecer. A gratidão tornou-se um hábito. Sentia uma felicidade inexplicável dentro de si, sem que houvesse razão. Certo dia, quando vinha das compras, causa de uma tempestade que alagou algumas regiões da cidade, ela e Graziela ficaram presas em um engarrafamento. Aí que droga de dia, a irmã reclamou. Que nada. Retiro o que falou, Bárbara pediu firme, mas sorriu. Retirar? Tornou a outra. Sim. É sério. Diga algo do tipo, pensou. Eu retiro isso que disse e abençoo o meu dia, tudo o que faço e tudo que a natureza faz. A irmã riu. Já sabia que ela tinha uma nova forma de agir e pensar. Sem demora, Graziela falou sorrindo e decidiu melhorar. Eu retiro isso. Perdoe-me, Deus. Eu abençoo esse dia. Eu abençoo a vida, todas as experiências. Abençoo o ar que respiro, a chuva que cai, olhou para outra. Abençoo as compras que temos aqui no carro. Abençoo ter lembrado de trazer a caixa de isopor ou as coisas geladas iriam derreter. Isso mesmo. Bárbara riu. Falando sério. Aprendi que precisamos agradecer sempre. Essa é a forma de trazermos mais coisas boas para a nossa vida. Imagina, se Deus capricha, faz algo bom acontecer, faz a chuva cair e eu digo: que droga de chuva. Caramba! Estou reclamando de Deus. Só isso. É mesmo. Um padre falou isso no sermão da missa. Acho que a espiritualidade toda está se juntando para dar um toque nos encanados. Tem muita gente reclamando. Então começou um tal de um dizer que a gratidão é boa, o outro fala que é importante. E aí vai. Esta geração precisa, urgentemente, se tocar que gratidão é ter paz. Um momento de silêncio e mudou de assunto. Faz dias que a Pietra não aparece lá em casa. Devia ter ligado para ela. Falei com ela ontem. Está no pé do Dário. Falou que, enquanto morar com ela, o filho precisa ficar na linha. Ela está certa. Está sim. Tava pensando. A Patrícia disse que precisamos de mais alguém nas embalagens e também para controlar os entregadores. Que tal chamarmos a Pietra e o Dário? Bárbara perguntou. Vamos lembrar que a Pietra nunca trabalhou. Eu sei. Mas, não é ser nossa irmã que deixaríamos de orientar, dizer que está errado, chamar a atenção. Você é capaz de fazer isso? Graziela quis saber. Sim. Sou capaz. Aprendi a falar com amor e carinho. Não fico mais tecendo aqueles longos sermões. Que horror! Como eu era terrível! Quando criticava alguém. Eu era péssima. Mas aprendi. Esse trabalho está sendo ótimo para me testar. Hoje em dia, respiro, penso e falo um pouco do que é preciso. Se necessitar de mais, posso dizer depois. Percebi que mudou muito seu jeito de falar. Antigamente, você falava como se tivesse toda a razão do mundo. E perdi a razão, mesmo quando tinha razão, só pela forma de me manifestar, riu de si mesma. Eu também achei que melhorei. Sei lá. Algo mudou em mim. Talvez tenha pagado minhas dívidas. Apanhei do marido, comi o pão que o diabo amassou. Soube dar um basta.
Isso foi magnífico. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Graças a você, Bárbara. Sou muito grata ter me ajudado. Talvez eu tenha abusado da autoridade, batido em mulheres na outra vida. Você é católica e acredita em outra vida. Sei. Acredito. Mas gosto de ir só à igreja. Já agradeci tanto, mas tanto a você, minha irmã. Você me ajudou muito. Obrigada mesmo. Ora. Que é isso? Ficou sem jeito. Para mudar de assunto, comentou. Sabe? Eu vi um lugar para vender. Tem um espaço enorme embaixo. Tipo um salão bem grande, com corredor lateral descoberto. Como se fosse uma garagem que cabe, pensou. Uns 12 carros ou mais e ainda tem um quintal grande descoberto nos fundos que tem passagem para o corredor, ou seja, 2 entradas. Em cima é uma casa. Tem 4 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, área de serviço e um quintal na laje. Se fizermos uma reforminha embaixo construindo 3 banheiros, 2 para clientes e um nos fundos para funcionários, além de uma boa cozinha. Praticamente seria só fazer divisórias nessa garagem. Daria para continuarmos fazendo os marmitex e poderíamos abrir uma cantina. Mas você disse que o lugar está para vender? Sim. Você está louca, Bárbara? Graziela se surpreendeu. Só mais um pouquinho, riu com gosto enquanto dirigia vagarosamente no trânsito moroso. Temos um dinheirinho. O que faltar, poderíamos fazer um empréstimo, pois teremos de comprar mesas, cadeiras. Podemos até usar os quadros da Marcela para decorar o lugar. Reparou como as pinturas são lindas. Até passo mal quando você tem essas ideias. Gosto da Patrícia. É a única que não me acha doida, gargalhou. Faremos isso com os pés no chão. Primeiro pagamos as contas, os gastos, os suprimentos. Usaremos para nós somente o restante. Teríamos de entrar no regime que já conhecemos quando começamos com esse negócio. Você foi ver o lugar? Lógico. Na minha cabeça, já fizemos a mudança e a construção dos banheiros, riu com gosto. Os quadros da Marcela ficaram lindos nas paredes. As mesas com toalhas xadrez, arranjos de flores, a noite com velhinhas flutuantes, seguiu planejando e sonhando. Não. Não pode. Não vai conseguir. Não disfarce dizendo que está tudo bem, pois não está. Você é mentirosa. Está mentindo. Tudo isso vai fracassar. Você é incompetente. Não se deu bem como empresário e vai se dar mal novamente. Vejo medo em você. Percival, inconformado, continuava exaustivamente perseguindo Bárbara. Tentava de todas as maneiras influenciá-la, mas não era notado. Bárbara se preparava para dormir, não se importando com as condições difíceis. O colchão ainda estava no chão, só que bem apertado, agora, entre as camas da irmã e da mãe, em um dos quartos. Muitas vezes, sentia o vento frio da noite que soprava debaixo das camas. Precisava colocar travesseiros do lado como barreira. Quando não, sofria com o calor excessivo pela falta de espaço e boa circulação de ar. Essa situação não a incomodava mais. Não se afligia a isso. Tudo uma boa causa, pois a empresa precisava dos outros espaços da casa. Sentia, em seu coração, que era pouco tempo. Sentada, com as pernas cruzadas devido à falta de condição, respirou fundo, começou a agradecer e fez uma prece sentida. Inconformado, Perceval a rodeava. Não entendia como sua influência perdeu tanta força nos últimos tempos. Após vê-la dormir, tentou aproximar-se para perturbar seu sono. Percebia forte energia que envolvia como que um escudo, protegendo-a. Experimentava também algo estranho, mais forte resguardando-a. Ele não conseguia ver. Eram amigos e benfeitores espirituais que atuavam. Não conseguia se achegar como desejava. Começou a ficar confuso, perturbado. O sentimento de ódio, mágoa, ausência de perdão nutrido tanto tempo deixavam sua mente desordenada. Sentia um incômodo,
misto a medo que não sabia descrever. Acreditava que isso acontecia se forçar a enfrentar energias vigorosas, diferentes e que desconhecia a origem. Mas não era. Perceval estava há tempo demais vivendo a ausência do perdão, vivendo o ódio, corroendo-se pelo rancor e desejo de vingança. Seus companheiros, um a um, distanciaram-se dele. Percebiam que havia algo estranho acontecendo e ficaram amedrontados. Apesar do que experimentava, Perceval ficou parado, tão somente, observando Bárbara deitada. De repente, como que uma névoa sutil se formou vagarosamente em um canto. Era serena e de proporções harmônicas. Em meio a ela, surgia uma imagem feminina. Doce e bela, que espargia luz sublime. Com suave sorriso, a figura angelical indagou. Como tem passado, Perceval? Quem quer saber? Inquiriu arrogante, sondando-lhe como podia. Pode me chamar de Ana. Que quer saber? Tornou ele com a mesma atitude desdenhosa. Porque, os que se encontram neste lar, mais do que antes, terão proteção divina. E efetivamente, todas que residem aqui têm se esforçado e inclinado, com grandiosa fé, à assimilação de auxílios celeste. O serviço amoroso de purificação de sentimentos trouxe-lhes um prêmio como conquista sublime. Se não percebeu ainda, Bárbara não aceita mais as influências dispersivas e perturbadoras advindas do caro irmão ou de outros companheiros seus. Nem ela nem as demais se encontram sob seu jugo. Estão libertas, exprimiu-se de modo sereno. O que quer de mim? Que abandone, desista do meu ideal de vingança contra a Bárbara. Quis saber, exibindo comportamento e vibrações de sarcasmo. Não, respondeu Ana com expressão singela. A bem da verdade, pouco nos importa quanto o caro irmão faça em relação a elas ou, principalmente, a Bárbara. O que importa, ou melhor, o que está resolvido é que Bárbara, assim como as demais, irradiam luz como formas pensamentos sob as impressões e ideias contraditórias ou duvidosas que você quer fazê-las aceitar. A entidade luzente, como que flutuando, foi para mais perto de Perceval, emanando de si passiva vibração de ternura. Bem mais próxima, prosseguiu com valoroso esclarecimento. É o momento de descansar o seu coração, Perceval. Tanto ódio, tanta mágoa trazidos de séculos, é muito cansativo. É melhor se render ao perdão que traz paz do que se alimentar da mágoa que traz dor. Perceval, que sabia como dominar vibrações, direcionou a Ana a energia escura como raios cinzentos e amarronzados. A luz radiante que a benfeitora emanava, sem qualquer esforço, dissolveu, como que encanto, aquelas energias, inutilizando-as tão somente. A benfeitora recebia apoio, amparo e colaboração invisível do alto. Não estava sozinha. Embora seus sustentadores não pudessem ser vistos espíritos inferiores. Verdadeiramente apiedada, perguntou. Qual é a sua dor, meu irmão? O que posso fazer para ajudá-lo? Ana sabia tudo sobre Perceval. Conhecia as razões que o deixavam sofrer a ponto de se tornar perseguidor maldoso e cruel. Minha dor? Não esperou resposta e prosseguiu. Não tenho dor. Como não, meu querido? Quem fere, deseja que o outro experimente um pouco da sua dor. Dói-me a injustiça. Quero justiça. Não confia a Deus a justiça? Indagou bondosamente. Não. Como poderia? Bárbara deve pagar o que fez comigo. Não sou desmemoriado. Recordo quanto sofri culpa dessa criatura monstruosa. Ficou pensativo. Sem encará-la, narrou. Em um passado distante, Bárbara foi minha nora. Eu era rico, tinha bens. Meu filho único, desejando tomar posse de sua herança, planejou minha morte e ela, Bárbara, ajudou-o. Planejaram minha morte pelo envenenamento. Eu a tratava como filha. Ela teve tudo. Todo conforto em minha casa, esbravejou. Mas, traidora, ela me matou olhando em meus olhos. Eu confiava nessa maldita. Eu confiava nela. Sofri horrores. Experimentei perturbação inigualável.
Sofria com a garganta destruída e queimando, com as vísceras abrasando. Queria a justiça. Virei um fantasma desejando denunciá-los, mas não conseguia. Assistia meu filho usar o que deixei, esbanjando com tudo o que não prestava. Fiquei tão ligado a eles que acabei nascer como filho do maldito casal. Encarnado, não falava. Era mudo. Ainda padecia com o veneno que corroeu minha garganta. Benevolente, Ana explicou. Motivado pelo ódio que o consumia, a ausência de perdão e pela pressa de reencarnar para se vingar de seus pais, além de outros débitos do passado, impregnou-se a má formação no corpo espiritual e, aceito seu desejo, principalmente para que tudo se harmonizasse, nasceu como filho deles. Sem dar atenção à explicação, Perceval prosseguiu. Como meu pai, aquele homem maldito me agredia eu ser mudo. Tinha vergonha de mim. Ele mesmo que me deixou daquele jeito. Bárbara, sua vez, não se envolvia. Deixava que ele me espancasse. Ela se coagiu porque ele agredia também. Espancou-o muitas vezes, tentar protegê-lo. Aliás, se não se lembra, vou ajudá-lo, meu querido. Seu filho, naquela aprendeu com você que mulheres deveriam ser submissas e servir ao marido sem questionar. Agressões e outros tipos de violências eram comuns contra esposas e filhos que viviam sob o mesmo teto. Você, homem de poder e rico, subjugava sua esposa, agredindo-a para que seu filho aprendesse. Ele tornou-se apto e capaz com o que você ensinou. Bárbara, a nora que era como filha para você, foi agredida muitas vezes antes de servir-lhe a refeição envenenada. Não sabia disso. Ou não se interessou em descobrir a dor do outro. Ofereceu uma pausa. Viu ou ouviu agressões contra sua nora, mas não procurou saber o motivo quando estava vivo, nem desencarnado. Quis entender que a esposa do seu filho não obedecia e precisava ser corrigida. Talvez, se fosse um bom pai, se ensinasse respeito. Se defendesse sua nora, provavelmente, ela se sentisse confiante. Perceval repousou nela os olhos atormentados com a reflexão e esbravejou. Precisávamos que fosse dessa forma. Eram as normas. A cultura. Aprendi assim. Deus, Pai da vida, permitiu-nos raciocinar. Nem tudo o que aprendemos como cultura é o correto e precisa ser como foi. Sempre podemos fazer melhor. Mas, como pode ver, Bárbara foi forçada a envenená-lo. Imagens da realidade vividas naqueles tempos formaram-se na tela mental de Perceval. Como pode ver também, ela o aceitou como filho, dando-lhe a vida para reparar tê-la tirado. Prometeu amá-lo, apesar de tudo o que sofreu pelo que ensinou ao marido dela, seu filho. Sua reencarnação era oportuna, não para que se vingasse da morte de envenenamento, mas para que conseguisse resgatar o passado, os débitos angariados em encarnação anterior. Ah! Mas não foi só isso. Não só nasci mudo como filho daqueles infelizes. Meu sofrimento se estendeu nessa mesma vida. Aquele infeliz do meu filho, marido de Bárbara, gastou a maior parte da herança que recebeu após me assassinar. Herança que eu havia deixado ter sido o pai dele. O pai que ele matou. Ele gastou com mulheres, bebidas. Contraiu doenças que o mataram. Maldito. Após a morte dele, Bárbara ficou sem nada. O pouco que restou virou herança de outra pessoa, devido às leis do país. Ela, minha mãe, me colocou em um orfanato da igreja. Eu era filho dela. Maldita. Mudo, eu fui a vítima perfeita para aqueles doentes dos infernos. Sacerdotes do diabo. Eu não falava. Não gritava. Não podia contar o que acontecia. O rosto de Perceval se transfigurou. Sua face contorceu e lágrimas brotaram em seus olhos. O sofrimento experimentado ainda era vivo e ele contou. Fui abusado de todas as formas. Dia e noite. Eu era uma criança. Uma criança. Não adiantava chorar. Apanhava. Nenhum animal deveria ser tratado daquela forma, chorou. Largado em uma cela de chão frio, comia migalhas jogadas no chão. Bebia água em uma tina que fedia. Sentia um medo medonho.
Uma dor que não sei até hoje explicar. Quando ouvia barulhos, ouvia que alguém estava vindo. Tremia. Queria fugir e não podia. Pouca luz, quase não via nada. Um vulto e tentava me esconder entre panos jogados no chão. Tentava me esconder para que não me achassem. Para que não me abusassem. Mas era inútil. Me pegavam, me usavam, chorou. Perceval revivia em sua mente todo o sofrimento. Caiu de joelhos e se curvou com as mãos na face. Estava vulnerável a expor sua dor. Me machucavam muito. E onde estava a minha mãe? Onde estava a minha mãe? Aquela que prometeu me proteger, onde estava ela? Pedi que ela voltasse. Orei, rezei, mas o que aparecia era mais maldito sacerdote para me abusar. Foi tenebroso. Dia e noite me abusavam. Ana se aproximou. Com piedade e carinho, afagou sua cabeça. Tinha à sua frente uma criatura frágil, desarmada, longe de ser obsessor inteligente e destemido de pouco antes. A benfeitora abraçou-o e Perceval recostou o rosto em seu peito. Ele chorava. Expunha sua dor. Mas houve quem o ajudou, afirmou Ana com generosidade. Um padre que ali chegou e ficou horrorizado com o que descobriu. Não demorou para entender que precisaria lutar sozinho. Não conseguiu angariar a ajuda da igreja que, tinha outros interesses, mas buscou famílias para adotar os garotos que viviam ali. Observando o sofrimento imenso de alguns e para os quais ela não conseguiu pais adotivos, tomou uma decisão drástica. Pegou 5 crianças, incluindo você, e fugiu. Lembra-se disso, não é? Mas o que vivi no orfanato foi tão tenebroso, tão cruel que nunca tive sossego. Afastou-se do abraço e se ergueu. Mesmo assim, não a encarava. Continuou cabisbaixo, padecendo seus sentimentos. Os pesadelos eram constantes. Vivos. Fiquei perturbado. Esse padre o chamava para orar e estava sempre ao seu lado. Quando vinham os pesadelos, os momentos difíceis, ele estava ao seu lado, dava-lhe apoio. Eu não podia falar. Era mudo. Tinha medo até desse padre, confessou. Achava que ele iria se aproveitar de mim como os outros. Mas não. Esse padre buscava compreendê-lo e fazê-lo entender. Apresentou Jesus e seus ensinamentos. Onde estava Jesus quando passei aqueles abusos, aquelas torturas? Onde estava o Criador bom e justo? Onde estava a minha mãe? Mas o que você fez, meu querido? Em vez de procurar entender, o que você fez? Cabisbaixo, Perceval respondeu. Minha mãe havia me abandonado. Saber disso era muito cruel. Fiquei só. Sofri abusos de toda a espécie nas mãos daquelas criaturas malditas e psicopatas, sacerdotes do demônio. Assim que cheguei àquele orfanato, eles me viram como a vítima ideal. Não falava, não podia contar o que acontecia. Vivi medos e pavores. Dores no corpo e na alma, chorou novamente. Não falava, mas entendi o que diziam. Entendi a situação. Eu era escravo de pedófilos psicopatas, malditos. Até que aquela bondosa alma chegou ali. Mesmo assim tinha medo dele. Não conseguia confiar em ninguém. Ele tirou você dali, tornou Ana. Antes mesmo de tentar aprender o que lhe ensinava sobre Jesus, antes mesmo de aprender a importância do perdão, o que você fez, meu irmão? Quando me vi longe desse padre, a única criatura bondosa que encontrei naquela vida, coloquei uma corda no pescoço. Parecendo mais controlado, contou. Meu corpo foi retirado da corda daquele homem, que o velou e enterrou. Ele orou mim, mesmo sabendo que a Igreja Católica não permitia orações aos suicidas. Mas, em espírito, fiquei muito tempo pendurado, sufocando, esperneando em um desespero sem fim, pendurado em uma corda criada pela minha mente suicida. Era algo tenebroso. Queria respirar, queria sair dali. Via vultos macabros a me envolver. Gritos horríveis. Vivi um turbilhão macabro. Como se o desespero do momento do suicídio não passasse nunca. Esse desespero se reprisava milhões de vezes.
Era como se eu pudesse sentir a agonia, a aflição extrema e a dor interminável de outros suicidas. Um estado de loucura do qual não se pode fugir. Minha consciência se misturava à consciência doentia de outros na mesma aflição, na mesma sintonia. Algumas vezes, gotejavam bálsamos que me aliviavam, um segundo, diante da eternidade daquele sofrimento. Esses bálsamos adivinham das preces de Murilo e de sua mãe Bárbara. Perceval olhou rapidamente. Entendeu que o padre que fugiu com ele e outras crianças era Murilo. Murilo? Murilo e Bárbara? Sim, meu irmão. Sua mãe, Bárbara, orou muito você. Mesmo sem saber onde estava. Breve pausa. O espírito Ana aproximou-se ainda mais de Perceval. Delicada, tomou-lhe uma das mãos e colocou entre as suas. Dessa maneira, utilizando-se de recursos que lhe eram peculiares, ela conseguiu fazê-lo ver e sentir o que se passou. Bárbara era jovem e ingênua. Saiu da guarda dos pais para se casar quando tinha somente 13 anos. Acostumada a ser submissa aos mandos masculinos, foi ultrajada, insultada e maltratada pelo marido, Naé, seu filho, educado e encorajado você. Depois de ser agredida muitas vezes, concordou em envenenar o sogro, você. Sofreu muito com a culpa e o arrependimento, logo em seguida. Ainda nessa mesma encarnação, em desdobramento pelo sono, aceitou recebê-lo como filho. A fragilidade de Bárbara não permitia defender o único filho dos maus tratos do marido. A situação ficou ainda pior depois da morte do esposo, que havia herdado os bens do pai. Aconteceu que, mulheres e filhos incapazes não herdavam os bens e esses passavam para um ente mais próximo. Os primos do marido não quiseram ficar com encargos e ela precisou deixar a casa onde morava. Na rua, sem ter para onde ir, visto que o filho de 5 anos era totalmente dependente e necessitado ser mudo e, não existia qualquer método de comunicação para mudos, ela acreditou ser melhor entregá-lo aos cuidados de padres no orfanato da igreja. Doente, psicopata, o padre que a atendeu assegurou que cuidaria bem daquela criança que, como disse, era a vítima perfeita para aquele tipo de crime. Bárbara ignorava, totalmente, os abusos e maus tratos existentes ali. Como saber? Até nos dias de hoje isso acontece e muitos duvidam. Depois de algum tempo, ela conseguiu trabalhar como empregada em troca de moradia e comida. Não tinha como pegar o filho de volta devido aos problemas que surgiram. Morreu com a gripe que atacou a região. Mas nunca se esqueceu do filho. Desencanada, buscou informações sobre a criança. Em espírito, influenciou e encorajou aquele padre que o ajudou. Bárbara evoluiu muito. Diante de tudo o que aprendeu reencarnada, conseguiu perdoar ao esposo e a você. Assimilou conhecimento com experiências alheias. Diante de seu suicídio, ela nunca desistiu e orou você. Quando Murilo desencanou, uniu-se a ela. Ambos buscaram recursos e ajuda para aliviar sua consciência, amenizar suas dores e fazê-lo se libertar. Depois de terríveis experimentos vividos no Vale dos Suicidas, você despertou condições de ser socorrido e assim foi feito. O espírito Ana ofereceu uma pausa ao vê-lo refletir. Após alguns segundos, revelou. O que ignora é o fato de muitos outros espíritos desejarem o seu mal, atitudes desequilibradas praticadas em outras épocas. Mudo e naquele orfanato. Meu querido Perceval. Você só experimentou o que fez a outras crianças em tempos mais remotos ainda. Sua condição privilegiada facilitou-lhe pagar para conseguir pobres crianças das quais abusava. Quando as devolvia para o mundo ainda vivas, seus servidores cortavam-lhe a língua para não falarem o que você havia feito. Era um homem influente. Não poderia macular sua imagem. Você, meu irmão, foi tão doente quanto aqueles sacerdotes. Angariou muitos inimigos espirituais e isso. Suas vítimas não tiveram sossego. Desejando vingança, torturavam sua mente enquanto viveu no orfanato e também depois. Ficaram felizes quando se matou. Sabiam que o maior e pior sofrimento que um ser experimenta é as consequências do suicídio. Mas quem se felicita com a aflição alheia também sofre muito. À medida que Ana fazia suas revelações,
Imagens como lembranças vividas naquela época passavam na tela mental de Percival, enquanto forte emoção tomava conta do seu ser. Novamente, Percival levou as mãos no rosto, desejando afastar as visões, recordações de outras vidas. Deus não pune inocentes de forma tão cruel, meu querido. Não existem inocentes. Breve instante e continuou. Depois de socorrido do Vale dos Suicidas, devido às perseguições de espíritos que ainda viviam inconformados com o que sofreram sua causa e também consequência do suicídio, o melhor foi escolher para você uma reencarnação com dificuldades mentais e físicas. Quase escondido em um lugarejo do mundo, na Índia, você reencarnou com hidrocefalia. Foi amparado e protegido pelas vibrações e orações típicas daquele povo. Desencarnou e reencarnou novamente com deficiência na fala. Mas, ser um espírito rebelde, ao retornar à pátria espiritual só reclamou das condições vividas. Seu ódio foi tamanho que não conseguiu ver, de fato, como tudo aconteceu e o grau de responsabilidade que tinha em todas as experiências sofridas. Seu grau de egoísmo e desejo de vingança foi tão imenso que o fez ignorar o passado obscuro que mereceu, talvez, só uma parte das dores que um dia provocou ao semelhante. Não aceitou explicações. Não aceitou instruções. Não aceitou ensinamentos divinos. Acreditou, piamente, que somente você tinha razão, somente você tinha dores. Deixou o amparo recebido. Juntou-se a espíritos das sombras para praticar o mal. Enquanto outros evoluíam, aceitando suas jornadas de provas e expiações. Não demorou, você se tornou um líder de grupos de vinganças e mentor das sombras. Perseguiu algozes do passado. Facilitou a ação de pedófilos doentes contra crianças que foram os sacerdotes que abusaram de você e de outros. Sentia-se satisfeito com isso, mas era uma alegria falsa, cruel, que fazia reviver suas dores. Não ganhou nada com isso. Sua consciência começou a sentir dor, culpa, arrependimento. Algo estava errado. Abandonou tudo, mas, quando descobriu Bárbara, nesta reencarnação, decidiu se vingar. Abalado, Percival não conseguia ver grandioso envolvimento de luz de outros benfeitores espirituais, mas sentia acontecer algo. Rendia-se, entregava-se pouco a pouco. A dor do arrependimento mostra evolução. Mesmo assim, ainda procurava defesa para suas práticas presentes ou pretéritas. A lei de justiça que defende, talvez, não seja tão justa. No passado, Bárbara sofreu agressões do marido, assim como minha esposa Naé. Isso era comum. Era cultura e, tornou a justificar. E quem disse que, ser cultura, é algo bom, justo e saudável? Cultura é atividade criada pelo ser humano. Não é a criação de Deus. Esperou um momento e explicou. Bárbara passou pelo que precisava. Resignou-se. Talvez isso traga no inconsciente do ser o desejo de independência que conquistou com facilidade, meio de seus esforços. Essa é a razão, não tem desejo de se casar nem ter filhos. Tudo que fez seu coração sofrer. Sorriu, mas isso pode mudar. Algumas coisas não entendo, confessou humilde. Mesmo estando aqui, na espiritualidade, não temos a história completa, ficou reflexivo, diante da emotividade que experimentava. Fui cruel. Como pude fazer tanta barbaridade? Doce e nobre, Ana o envolveu. Toda a história vista nós tem outro lado, independente de estarmos encarnados ou desencarnados. Eis a importância do perdão. Quando perdoamos, nós nos libertamos e deixamos Deus cuidar de tudo. Não sabemos a razão de merecermos o que experimentamos, do que nos fez sofrer. A divindade cuida de tudo. Uma coisa, olhou-a de frente, mas respeitoso e submisso. Desde que fiquei lúcido, aqui, no plano espiritual, não encontrei meu filho, o filho que me tirou a vida. Para que necessita saber? Indagou Ana benevolente. Bárbara lhe perdoou de verdade? Como ficou essa situação? Ela lhe perdoou sim. E hoje o ajuda ainda para que evolua moralmente. Então, ele está encarnado.
Perceval se interessou. Sim, a benfeitora confirmou e sorriu com simplicidade. Posso saber quem é ele? Graziella. Depois de reencarnações em que sofreu experiências doentias na região da garganta, lhe ter envenenado, pediu para aprender a respeitar quem quer que seja, não usando de violência física ou qualquer outra. O esposo de Graziella, Cláudio, foi uma de suas amantes agredidas que não lhe perdoou e quis se vingar. Atraíram-se nesta vida. Bárbara propôs-se ajudar Graziella e o está fazendo. Aliás, essa família, almas queridas e irmanadas na evolução, prometeu-se auxílio e união, amparo e fé. O que está acontecendo? Marcela, em outros tempos, abandonou família e filhos para viver como quis. Hoje, deseja imensamente constituir uma. Devotar-se e respeitar as promessas feitas. Pietra recebe como filhos aqueles que, no passado, desvirtuou e corrompeu. Seu marido atual ter desistido do compromisso assumido ao seu lado. Mas ela não. Evoluiu muito, mais do que se esperava. É o mesmo caso de Sandro, que também fugiu ao compromisso com Patrícia de educar e guiar os filhos a eles confiados. Mas ela está se saindo muito melhor do que com ele ao lado. Acredite. Os filhos têm uma educação maravilhosa e a figura importante de uma mãe forte e capaz, independente, confiante e fiel. Patrícia fez além do propósito. Será recompensada a isso. Como pode ver, tudo está certo. Embora nem tudo seja conveniente e ainda necessite ajuste e harmonização para alguns. Quando a pessoa vence a adversidade, ela se torna forte e evoluída. Mas quando desiste, enfrentará a futura culpa a perder a oportunidade. E mais, não será uma criatura confiável para novas chances em planejamentos reencarnatórios futuros. Terá de se esforçar para merecer confiança e oportunidade. Não imagina como é trabalhoso esse planejamento. É necessário escolher gênero de provas pelas quais necessita e suporta experimentar, mas não somente isso. Muitos não têm essas condições de planejamento. Então, grandiosas e elevadas entidades, capacitadas moralmente, ajudam-nos nessa preparação, de modo responsável, de forma que aguentemos suportar. Conseguimos também fiéis e abnegados espíritos que se oferecem inteiramente a se dispor, uma encarnação inteira, como nossos guardiões, esforçando-se ao máximo para nos amparar e nos guiar pelos bons caminhos. É necessário incondicional e infinito amor. Um planejamento razoável, que podemos suportar. Existem os que vivenciam extrema dor física ou moral. Isso pode ser considerado razoável. Conforme o que foi feito, a resposta é sim, tornou Ana entendendo que Perceval ainda se incomodava com as agressões sofridas quando reencarnou mudo. Tentando fazê-lo entender, explicou. Veja, meu querido. Se um torturador, exemplo, queimou 1000 pessoas. Ele não precisa reencarnar 1000 vezes e morrer queimado em todas essas reencarnações. Basta uma, talvez. Se ele aprender com a experiência que queimadura é uma das piores dores que um ser vivo pode experimentar, arrependendo-se do seu passado, dispondo-se de servidor fiel para causas nobres da criação, ele não precisará passar pela prova do fogo novamente. Responda-me uma coisa. E quando ninguém se vinga? Quando ofendido, a vítima perdoa. Quem faz cumprir a lei do retorno? Como isso se procede? Perceval quis entender.